Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Este é o 32º episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente está realizando alguns programas para falar sobre o balanço do 7º Congresso do PT, que aconteceu no último fim de semana, dias 22, 23 e 24 de novembro. No programa de hoje, a gente compartilha com vocês algumas das defesas realizadas durante o 7º Congresso. A gente vai trazer a fala do companheiro José Genuíno Neto, que defendeu a candidatura à presidência nacional do companheiro Walter Pomar. A gente traz também a defesa feita pelo companheiro Rui Falcão, que defendeu a chapa Optei pelo Socialismo, Lula Livre, em tempos de guerra, a Esperança é Vermelha, e demais coletivos que aderiram a essa chapa. E trazemos também a defesa feita pelo companheiro Walter Pomar da tese Em tempos de guerra, a Esperança é Vermelha. Por fim, escutamos a companheira Jandira Uehara, da direção nacional da CUT, que no Congresso do Partido defendeu a nossa emenda sobre o Fora Bolsonaro. A defesa feita pelo companheiro José Genuíno foi certamente um dos pontos mais altos do Congresso, carregado com muita política. E é com ela que a gente começa o programa de hoje. Meus companheiros e companheiras, quero confessar a vocês a minha emoção, os meus sentimentos, o meu abraço, o meu calor, porque eu estou entre homens e mulheres, companheiras e companheiros, que são da luta. Aqui estão os que não tiveram medo de levantar a estrela do PT. Aqui estão os que não tiveram medo de gritar contra o preconceito contra as mulheres, o preconceito contra os índios, o preconceito contra a LGBT, o preconceito contra os quilombolas, o preconceito contra a população pobre. Aqui estão os que enfrentaram as suas famílias, nos seus bairros, nas padarias, perderam emprego, perderam amigos, perderam relações. Em nome de quê? Em nome dos nossos sonhos, das nossas causas, da nossa utopia, que vai fazer 40 anos e hoje nós estamos realizando esse 7º Congresso. É desses companheiros e companheiras que eu gostaria de dizer para vocês. Eu estou dialogando aqui em nome dos companheiros Optei pelo Socialismo, Lula Livre, em nome de um quadro de crise, de guerra, a Esperança é Vermelha, e em nome do companheiro Walter Pomar. E eu estou fazendo isso, companheiros e companheiras. E quero dialogar com o coração. Quero dialogar com a razão. Porque nós, socialistas e revolucionários, aprendemos uma coisa: as amizades, as divergências, os humores, as discrepâncias não interferem nas escolhas políticas. E as escolhas políticas não alteram a relação de respeito, de solidariedade, de companheirismo e de camaradagem entre nós. Por isso, que na situação em que nós nos encontramos, eu faço uma viagem política. Não estou aqui contra esta ou aquela candidatura, até porque, para compor uma direção política, num momento crucial desse partido, nós temos que colocar a discussão no terreno das ideias, das propostas políticas e das condições para que a gente possa dar um salto de qualidade. Neste sentido, eu faço uma viagem como se eu tivesse um retrovisor e para-brisa. Em muitos momentos, eu divergi com o governo Walter Pomar. Em muitos momentos nós disputamos. E em alguns momentos nós divergimos.
mas sempre tivemos uma relação de camaradagem de profundo respeito, porque o que nos unia era o objetivo do socialismo, da revolução. E o PT, que é esse grande instrumento político que nos juntou de várias formações, de várias gerações, possibilita essa viagem. Estou aqui também para simbolizar e dizer para vocês que a política que eu assumi, que eu defendi, que eu articulei, que eu fiz no Congresso Nacional, eu hoje digo para vocês, olhando no olho de cada um, que essa política, eu faço uma reavaliação dela. Faço uma reavaliação de não ter disputado os corações e mentes do povo brasileiro. Faço uma avaliação de não ter disputado na sociedade aquilo que era fundamental para o projeto hegemônico. Faço uma avaliação de que nós não disputamos nas instituições do Estado uma postura de transformação. Nós nos contentamos com o consenso e numa relação com o elite que na primeira oportunidade nos copiou. Eu sou daqueles que no PT que Virgínio dizia que a democracia estava estabilizada, que nós podíamos fazer uma aliança com os setores da classe dominante, que nós podíamos dialogar com a alta burocracia do Estado. Eu dizia também que a disputa nos meios de comunicação era uma maneira de desmontar a hegemonia. Eu digo para vocês, esta avaliação eu faço de coração aberto, olhando no olho de cada um, porque eu fui no limite das minhas crenças, e é esta convicção que eu estou aqui no limite das minhas crenças, defendendo o companheiro Walter Pomar. Walter Pomar, que nós podemos, e qualquer um conhece aquela divergência, mas sabe da sua coerência, sabe da sua capacidade, sabe do seu compromisso, que nos momentos cruciais desse partido, ele não mudou de lado, não teve dúvida, e sempre batalhou, seja escrevendo, seja dialogando, seja organizando uma proposta de esquerda, uma proposta política. Há momentos na vida de um partido que é fundamental ter uma direção política à altura dos desafios. Não é de uma pessoa que vai resolver esse desafio, é de um colegiado, é de um grupo de direção, é de um compartilhamento, é de uma ação coletiva para potenciar a inteligência, o compromisso, a coerência de companheiros e companheiras que podem dar a sua parcela de contribuição nesse processo. Nós não vivemos um tempo normal. Nós vivemos um tempo anormal. A política atravessa um momento crucial. E nós discutimos aqui. E qual é a grande questão que se coloca? Se o nosso partido vai construir uma oposição a esta ordem que nasceu do golpe, da interdição e da prisão do Lula, de uma eleição manipulada e de um governo autoritário com traços ditatoriais e estimulador do fascismo. Está nascendo nos escombros dessa nova ordem um novo regime político que está mostrando as suas características. E esse partido que é alvo desse novo regime político, ele tem que se capacitar como instrumento de luta, de formação, de mobilização, de acutilação de um eixo popular, de um eixo de esquerda. E principalmente, companheiros e companheiras, este partido tem o dever histórico de construir um centro estratégico tático em que nós queremos deslegitimar esse modelo, nós queremos afrontar esse modelo, nós queremos discutir uma plataforma
de defesa dos interesses, dos direitos, da soberania, da democracia, uma plataforma que radicalize a luta contra os preconceitos e a intolerância. Porque nós aprendemos nesse partido que a pauta libertária, ela é inseparável da luta contra o capitalismo e ela é fundamental para afirmar a luta por uma sociedade socialista. Este partido tem a tarefa de construir uma alternativa política. E essa alternativa política, diferente do que eu pensava na campanha eleitoral de 2002, que unia setores amplos de centro. Hoje, nós temos que unir setores amplos do povo, das massas populares, para construir a força central desse projeto. Nós aprendemos que as bandeiras da luta pela democracia, por direitos humanos, contra os preconceitos, pela soberania nacional, em defesa do meio ambiente, são bandeiras que podem continuar um leque maior, mas o eixo central, o núcleo duro, a questão estratégica, é uma aliança programática que apresente ao povo brasileiro uma alternativa a esse modelo, para que o PT construa uma oposição ao governo, ao neoliberalismo e à defesa de um projeto popular. E não tenhamos medo de defender, neste processo de acumulação de força, as bandeiras do socialismo democrático. Neste debate, ainda, meus companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês que eu vivi no fio da navalha em alguns momentos. E nesse fio da navalha, as nossas crenças, como muito revelou o companheiro Lula nas suas entrevistas e nas suas cartas, revela que aqueles que transformam a vida e o sentido dela nas causas da transformação, aqueles que não se humilham, porque a humilhação é a morte, a luta é só o risco de morrer. Aqueles que fazem da luta uma razão de vida, merecem este partido repactuar um outro modelo de relação. Eu estou aqui defendendo uma candidatura em nome de uma repactuação política, politizada, coletiva, com base no debate, que possa transformar o PT, com a sua experiência histórica, com o seu resgate, nas novas reformulações para o futuro. Nós estamos numa nova época histórica, e nessa nova época histórica, nós temos que dizer que nós acertamos e por isso fomos golpeados pelos erros do nosso governo. Mas nós temos que ter a coragem de dizer que alguns erros contribuíram para a nossa derrota. E nós temos autoridade para dizer isso. Nós temos autoridade porque o nosso compromisso é com o povo, é com as mulheres, é com a população LGBT, é com os trabalhadores, é com a juventude. O nosso compromisso é com aqueles que o neoliberalismo diz: vocês não são, vocês não têm o direito de ser, vocês são coisas, vocês são excluídos, vocês são objetos. E nós dizemos: não. Quem construiu Bolsa Família, quem construiu Luz para Todos, quem construiu os programas sociais, quem construiu a política externa altiva e ativa, quem impulsionou o crescimento econômico, pode bater no peito e dizer: nós temos a autoridade para dialogar com o nosso povo e dizer: queremos governar esse país, não com a política que nós governamos em 2002, mas com a outra política que nós vamos estrategicamente definir na relação com o Estado, na relação com a sociedade, na disputa de hegemonia. É com isso, companheiros e companheiras, que o PT precisa de uma direção, e o governo Walter Pomar tem condições
para dirigir, para dialogar, para aglutinar com todos os companheiros e companheiras, para formarmos um coletivo que coloca o Partido dos Trabalhadores diante dos seus desafios históricos. Por isso, meus companheiros e companheiras, eu termino com a mesma emoção que eu comecei, mas quero dizer a vocês, recebam o meu abraço, recebam o meu apoio, porque isso está dentro de mim. Dentro daquilo que é mais nobre para uma militante e um militante socialista que quer a transformação radical da sociedade, que é exatamente aqueles que acreditam num projeto coletivo. Nós não acreditamos em projeto individual. O nosso projeto é coletivo. Viva o PT! Lula livre! Essa defesa foi feita para defender a candidatura à presidência nacional do companheiro Walter Pomar. E depois dela, nós tivemos o companheiro Rui Falcão, que fez a defesa da chapa que congregou a chapa Optei pelo Socialismo e a chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou Rui Falcão, militante do Diretório Zonal de Pinheiros, aqui na capital, e atualmente estou deputado federal. Venho aqui, companheiros e companheiras, defender a chapa 220, que é uma fusão das teses Optei pelo Socialismo, Lula livre, e em tempos de guerra, a Esperança Vermelha, e coletivos independentes de algumas regiões do país, lideranças e companheiros que representam essa chapa. Nós apoiamos para presidente o companheiro Walter Pomar, que já foi aqui anteriormente defendido pelo companheiro José Genuíno Neto, uma defesa emocionante, comovente e com alto conteúdo político. Nós representamos companheiros e companheiras que participaram da luta armada, da luta pelas diretas, da luta pela fundação do Partido dos Trabalhadores, daqueles e daquelas que estão na luta social no movimento sindical e popular, que combatem o racismo, que defendem o feminismo, que são defensores do socialismo, da revolução e da liberdade. Portanto, nós somos, antes de tudo, o PT, porque o PT é a síntese de todas essas experiências de luta libertária. E queremos aqui, companheiros e companheiras, dizer por que fizemos essa fusão e por que defendemos as propostas, principalmente aquelas que dizem respeito a combater o fascismo, e combater a ditadura e combater o bolsonarismo, que não está fragmentado entre um bando de loucos, uma racionalidade do Paulo Guedes e uma ação parlamentar de centro-direita. Para nós, o governo Bolsonaro é a síntese do novo regime político que se instalou no país depois do golpe que depôs a presidenta Dilma Rousseff, sem ter cometido nenhum crime, e que prendeu e interditou o presidente Lula, que igualmente era e é inocente, e queremos de volta os seus direitos políticos para enfrentar com todas as condições o bolsonarismo. Para enfrentar o bolsonarismo, companheiros e companheiras, que não deve ser subestimado, porque está nesse momento, inclusive, promovendo uma leve recuperação econômica, um voo de galinha, sem sustentabilidade, mas que é capaz de manter ainda uma base de apoio suficiente para não permitir que a gente possa encurtar, que a gente possa abreviar o seu mandato, porque não queremos esperar como se fosse tudo normal 2022 para fazer uma disputa eleitoral que não se dará nas condições de 2002.
O mundo de 2019, o Brasil de 2019, não é o Brasil de 2002. E é por isso que, para enfrentar esse governo, para enfrentar as milícias, para enfrentar esse conluio da grande mídia com as Forças Armadas e a burguesia, nós precisamos também melhorar o nosso partido, democratizar o nosso partido e fortalecê-lo com mais formação, com mais nucleação, com diretórios estaduais, municipais e regionais funcionando, com a luta de bairro, com a volta ao contato direto com a população e com a formação de uma frente de esquerda, que não significa, ao contrário do que disse aqui, alguém manipulando a nossa proposta, que nós queremos diluir o PT numa frente de esquerda. Olha, companheiros, nós somos um partido e queremos atuar em conjunto com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, com as várias organizações independentes do povo e da luta social, mas nós temos um projeto não só de governo, nós temos um projeto de poder das classes trabalhadoras e, portanto, não vamos diluir o nosso ideário e as nossas propostas. Para isso, companheiros e companheiras, disse bem o presidente Lula, não podemos ficar em cima do muro e ser meia oposição, temos que ser oposição e meia. Eu digo mais, não podemos esconder que nós somos um partido socialista da luta social e queremos não só governar o país, mas queremos fazer uma luta anticapitalista, uma defesa de novos valores e, portanto, um partido que corresponda a esse ideário, que faça disputa de ideias na sociedade, uma militância preparada para isso, que tem instrumentos de propaganda, de difusão, de organização compatível com os desafios que nós temos que enfrentar na conjuntura atual. E para isso, assim como nós defendemos a democratização radical da sociedade, nós temos que fazer uma democratização radical do nosso partido. Combater a globalização que ganha campo e se fortalece o nosso partido. Democratizar as finanças, garantir a autossustentação financeira do nosso partido, fazer campanhas na internet, fazer os festivais que outros partidos de esquerda conseguem organizar no mundo, para não depender nem do fundo eleitoral, nem do fundo partidário, para que a gente possa, o Partido Socialista, se autossustentar. E por isso, companheiros, as nossas propostas têm que ser mais radicalizadas também. Nós queremos que os trabalhadores possam se apropriar da riqueza que eles próprios produzem e cada vez mais se acentua a desigualdade no nosso país. Nós temos que defender o emprego, os salários, a distribuição de renda, mas, sobretudo, companheiros e companheiras, nós queremos um governo, nós queremos um poder, nós queremos o poder para as classes trabalhadoras. E isso tem um nome, de socialismo. Quem quer o socialismo não tem medo de falar em revolução. Uma revolução que significa construir hegemonia, envolver os grandes movimentos, as grandes manifestações, não só para garantir o governo, mas impedir os golpes que viraram tradição do continente e agora não são só os golpes parlamentares. Começou de novo a era dos golpes militares. E para isso é preciso um partido com tempo, um partido com militantes, um partido com coragem, com capacidade de luta. E por isso a nossa chapa quer dar essa contribuição. E para isso nós oferecemos o nome do companheiro Walter Pomar. Viva o Partido dos Trabalhadores! Viva o socialismo! Viva! As defesas feitas pelo companheiro Rui Falcão e pelo companheiro José Genuíno Neto aconteceram já no domingo à tarde. Mas ainda no sábado, o companheiro Walter Pomar já tinha feito a defesa da tese Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, que foi uma das teses apresentadas na disputa política do 7º Congresso do PT. E é o Walter Pomar que a gente escuta agora. Pomar,
minha tarefa aqui é apresentar a tese Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Eu vou resumir as ideias dessa tese, 3 ideias, basicamente. Primeiro, o PT precisa de uma nova estratégia que seja adequada à nova etapa da luta de classes, em âmbito internacional, aberta com a crise de 2008, em âmbito nacional, aberta com o golpe de 2016. Antes disso, o nosso partido travava a luta social, fazia alianças ao centro, à centro-direita, na perspectiva de disputar e ganhar eleições, governar, fazendo políticas públicas que melhorassem a vida do povo, que ampliassem as liberdades democráticas e a soberania nacional. Essa estratégia não é mais suficiente hoje, nessa nova etapa da luta de classes. Nós entendemos que o nosso partido precisa superar o republicanismo que marcou nossos governos, nossos mandatos e também o nosso partido. Precisamos superar a ilusão da neutralidade do Estado, que nos fez, muitas vezes, fortalecer aparelhos que se voltaram contra nós, como o Ministério Público, como a Polícia Federal. Precisamos abandonar a conciliação de classe, sobre a qual falarei mais adiante. E precisamos abandonar várias ilusões, como, por exemplo, a de que os militares brasileiros são uma força que defende a soberania nacional, e o sistema judiciário brasileiro é uma instituição que defende a lei, e os partidos de centro e de direita têm algum compromisso com a democracia, e a mídia brasileira tem algum tipo de respeito pela liberdade de imprensa, e o capitalismo brasileiro e os capitalistas têm algum nível de interesse no bem-estar social do povo, e que o imperialismo tem algum tipo de respeito à integração regional. Precisamos também, fiquei mais convencido ainda ontem à noite, parar de acreditar que, adotando o estilo Woodstock, nós vamos derrotar o Capone. Não é com amor que nós vamos derrotar um partido que colocou 38 no seu nome. Em nenhum lugar do mundo os fascistas foram derrotados com boas maneiras, com lições morais. A nova estratégia que nós temos que defender leva em conta a necessidade de disputar eleições, mas não se organiza em torno disso. Nós temos que ter uma estratégia que se organize em torno da ideia de que a classe trabalhadora brasileira precisa conquistar o poder de Estado se nós quisermos mudar esse país. Nós precisamos de uma estratégia que se estruture em torno da ideia de realizar reformas estruturais, não apenas políticas públicas. E precisamos de uma estratégia organizada pela meta clara, explícita e assumida de fazer do Brasil um país socialista, entendendo por socialismo um país onde aqueles que produzem as riquezas controlem como produzir, como distribuir essas riquezas. A nossa segunda ideia, que eu quero aqui destacar, é que o PT precisa de uma tática capaz de derrotar não apenas Bolsonaro, mas o conjunto das forças golpistas. Já foi dito aqui ontem, não devemos subestimar a nossa força, não devemos subestimar as contradições que há entre eles, não devemos subestimar a crise mundial e nacional, que pode sim produzir no nosso país situações semelhantes às que estamos vendo em outros países da América Latina. Mas, acima de tudo, companheiros e companheiras, não podemos subestimar a violência e a determinação com que a extrema-direita quer nos destruir. Repito, mais uma vez, em nenhum lugar do mundo o fascismo foi derrotado com amor e com boas maneiras. Não será pela via eleitoral, não será com atitudes conciliatórias
não será com discursos feitos aqui que nós vamos derrotar o neofascismo. O governo Bolsonaro não será derrotado como foi derrotado o governo Fernando Henrique e os tucanos. E sobre isso, eu quero dizer muito tranquilamente, nosso partido não pode assumir a ideia de que esse governo é produto de um processo democrático, de um processo legítimo, e que por isso ele tem o direito garantido de governar até 2022. Nós precisamos criar as condições para interromper o governo Bolsonaro antes de 2022, sob pena da destruição causada ao país ser irreversível. Nós não podemos, companheiros, vir aqui fazer discursos dizendo que o governo Bolsonaro é neofascista, que é um governo de milicianos, ter dúvida em incorporar na nossa plataforma a ideia do Fórum Bolsonaro. Não faz sentido. Nós temos que escolher. Ou não é neofascista, ou não é miliciano, ou é essas duas coisas. Nós temos que ter tranquilidade de assumir, sem criar divisões falsas entre nós, a palavra de ordem do Fórum Bolsonaro. Entendendo, óbvio, que é preciso criar condições para isso. Entendendo, óbvio, que não basta tirar o Bolsonaro. Entendendo, óbvio, que o impeachment em si é uma armadilha. Mas não há motivo para o nosso partido recusar uma palavra de ordem e espontaneamente a base do partido e a base da esquerda fala, porque todo mundo sabe o quão destrutivo é esse governo para o povo brasileiro. E nós dizemos na nossa tese do outro que a única saída democrática da crise que o país vive é devolver ao povo brasileiro o direito de decidir quem governa o nosso país e devolver esse direito de maneira livre. E eleições livres são eleições em que o nosso companheiro Lula possa participar com plenos direitos políticos. E a esse respeito, nenhuma ilusão no centro. O centro-direita, é submissa e cúmplice do neofascismo. Como eles votaram nas eleições de 2018, como se comporta no debate político nacional. Mas, acima de tudo, o centro e a centro-direita é ultraliberal. Nós aqui, muitas vezes, fazemos discursos em defesa da democracia, como se democracia fosse apenas liberdades políticas, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, direito à presunção de inocência. Mas democracia para o povo é o direito ao emprego, a salário, a vida digna, ao sistema único de saúde funcionando, à escola, à creche. E esses, como Rodrigo Maia e a centro-direita, são cúmplices da destruição das condições de vida do povo brasileiro. Com eles, não consideramos possível que haja alianças, nem em 2022, nem em 2020, nem na luta contra o governo Bolsonaro. Sou totalmente a favor do que já foi dito ontem aqui, que o PT polarize, que o PT lance candidatos. Mas vamos falar claro, companheiro, alianças com partidos de esquerda, sim. E candidaturas aonde o PT governa. Porque foi dito um exemplo em vários locais, Porto Alegre, Rio de Janeiro, mas é importante ter candidatura petista em Salvador, é importante ter candidatura petista em Teresina, é importante ter candidatura petista em Fortaleza, em Recife, não podemos ter candidatos nesses locais, porque senão o discurso das candidaturas perde o vazio. Nós temos que ter claro, e nós temos que ter claro que quando nós voltarmos a governar esse país, não vai haver paz contra nós. Vejam o que está acontecendo na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Equador. Não haverá paz nem amor quando nós chegarmos ao governo. A classe dominante brasileira, a extrema-direita, seus aparatos vão continuar desenvolvendo uma guerra contra. E é aí que eu entro na terceira ideia que eu quero apresentar a vocês. O PT precisa de uma revolução organizativa, se nós quisermos não apenas enfrentar o governo Bolsonaro, mas também derrotá-lo
e ao conjunto da classe dominante. Senão, tudo isso que eu e outros aqui falarão, vira fanfarronice, vira bravata. Se não houver organização capaz de materializar a política, nada disso vai dar certo. Nós precisamos de um partido militante, um partido que seja capaz de se autofinanciar, não depender do fundo público, ser dependente do financiamento militante. Nós precisamos de um partido com formação política de massa, um partido com comunicação de massa, um partido capaz de reconquistar o apoio da classe trabalhadora brasileira, porque amplos setores da classe trabalhadora brasileira, em dúvidas sobre o nosso partido, se afastaram do nosso partido, tiraram as costas do nosso partido, votaram os nossos inimigos ou não compareceram nas eleições, principalmente não estão engajadas nas organizações de luta do povo, nos movimentos sociais, nos sindicatos, as feitas. E nós precisamos, companheiras e companheiros, de um partido de combate. Não apenas um partido engajado na luta social, um partido de combate. Um partido que seja capaz de materializar a ideia apresentada aqui pelo governo Lula ontem, da polarização. Porque se não houver um partido capaz de combater o neofascismo de todas as formas que o neofascismo deve ser combatido, a polarização vai ser seguida da nossa derrota. E o discurso da polarização será vazio. Desse ponto de vista, muitos aqui acham, sentiram a mesma coisa que eu em vários momentos nos últimos anos. Sentimos que a sobrevivência do PT estava ameaçada. No meu caso, eu sentia isso não por conta dos nossos concorrentes de esquerda. Eu não vejo nenhum partido de esquerda hoje no Brasil capaz de superar o PT. Também não acho que a ameaça venha dos nossos inimigos. Por mais que os nossos inimigos façam, eles não serão capazes de nos destruir. Mas nós sim, os nossos erros, as nossas dificuldades são capazes de impedir e destruir o partido. Não nos erros do passado. O passado já foi. Temer já virou candidato a vice-presidente. Palocci já foi muito elogiado aqui. Muitos aqui apoiaram que Levi fosse ministro da Fazenda em 2015. Muitos achavam que Lula não seria condenado, se condenado não seria preso. Esses erros do passado ficam. Mas, se não quisermos repetir esses erros, é necessário, sim, companheiro e companheira, fazer uma crítica e uma autocrítica dos nossos erros. Não aquela que eles querem que nós façamos, mas aquela que diz respeito a nós adotarmos uma política capaz de enfrentar a situação que vivemos hoje. Como já disse, o tema central para nós é a conciliação de classe. Conciliação de classe significa o que, do nosso ponto de vista? Acreditar que o grande empresariado e os capitalistas aceitariam a melhoria do nível de vida do povo, que os partidos de centro-direita aceitariam a ampliação das liberdades democráticas, e o imperialismo aceitaria a ampliação da integração regional e não faria nada para nos derrotar. Essa é a ideia da conciliação. A saída de Lula, companheiros e companheiras, gerou felicidade e alívio a todos nós. Alguns chegaram a dizer que o pior já passou. Nós não concordamos com isso. O pior não passou. Nem para o Lula, nem para o PT, nem para a esquerda, e principalmente não para o povo brasileiro. Porque o governo Bolsonaro continua fazendo uma maldade por hora com o povo brasileiro. Por isso, nós achamos que é muito importante que nós tenhamos um partido capaz de fazer uma festa, ainda que um pouco longo, mas de ontem à noite. Achamos muito importante um partido capaz de ganhar eleições, mas acima de tudo, companheiros, nós achamos importante ter um partido que fosse capaz de impedir o golpe e seja capaz de defender o governo na lei ou na marra, porque o fascismo só se derrota no combate à luta social. Viva o PT, viva a classe trabalhadora, viva a sociedade. Além das defesas da tese guia do Congresso, da chapa de direção nacional do PT e da candidatura à presidência nacional,
o Congresso ainda contou com 2 votações. E da nossa chapa, elas foram feitas pela companheira Jandira Uehara e pelo companheiro Breno Altman. A Jandira defendeu uma emenda à tese guia, que foi aprovada, que dizia respeito ao Fora Bolsonaro, um dos temas que polarizou e que foi fruto de grande polêmica no 7º Congresso. A nossa emenda aditiva ao item resistir ao autoritarismo neoliberal e construir a alternativa democrática e popular. O caminho para derrotar Bolsonaro e a coalizão golpista ultraneoliberal não será o mesmo que adotamos para derrotar FHC e os tucanos neoliberais entre 1995 e 2002. Entre outros motivos, porque a coalizão responsável pelo golpe de 2016, pela prisão e interdição de Lula e pela vitória de Bolsonaro, não quer apenas nos derrotar, quer destruir a esquerda e o PT. Nesse sentido, a consigna Fora Bolsonaro constitui uma palavra de ordem relevante, tanto para expressar a repulsa contra o governo antidemocrático, quanto para denunciá-lo como parte da ordem golpista forjada a partir de 2016.
o companheiro Breno Altman fez a defesa de uma emenda à tese guia que falava sobre a construção de uma frente de esquerda e popular para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. São essas defesas que a gente vai escutar no próximo podcast, junto a uma opinião política sobre o resultado do 7º Congresso do PT. Agora, se alguém tiver algum áudio do Congresso em melhor qualidade, por favor, nos mande. Porque, para variar, a cobertura do 7º Congresso foi quase inteiramente militante. Não dispomos de imagens ou de áudios de qualidade, pois a captação foi feita de forma militante por delegados e delegadas presentes no Congresso. Então, caso alguém tenha as falas do companheiro Breno Altman ou as que a gente escutou aqui agora, por favor, entre em contato com o militante da articulação de esquerda que possa fazer chegar até saudações petistas, Lula inocente e um partido para tempos de guerra.